Olá, amigos. Eu sou Edilson Barbosa, idealizador da Escola de Construção, do workshop para pedreiros e da imersão de leitura de projetos. Eu, como centenas de profissionais da indústria da construção civil, comecei trabalhando nessa área com o meu pai, assim como diversos outros pedreiros que começaram também com um parente, um amigo, um tio, o pai. Eu também comecei assim. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade com o meu padrinho, lubrificando carros às margens da BR, caminhões às margens da BR-116, e trabalhei com o meu tio, numa oficina de bicicleta. Depois voltei a trabalhar de novo como lubrificador às margens da rodovia 116 com o meu cunhado, e meu pai acabou perdendo o emprego dele numa usina que ele trabalhava, e ele tinha algumas habilidades para trabalhar de pedreiro, foi trabalhar de pedreiro. E com isso, eu iniciei a minha carreira trabalhando como ajudante de pedreiro dele. Rapidamente eu me tornei pedreiro de alvenaria e reboco, e fui reconhecido por um grande empreiteiro na época na minha cidade, chamado Seu Rosalvo. Ele pegava diversas obras pela cidade de Frei Inocêncio. Como a gente não tinha muita opção naquela época, né, há 27 anos atrás, uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes, era uma oportunidade única, que eu agarrei sem pensar duas vezes. Confesso que de início eu não sabia se era realmente aquilo que eu queria. Eu fui influenciado pela minha mãe, por eu estar trabalhando com meu pai, e logo, muito rápido, eu comecei a perceber as oportunidades que aquela profissão poderia me dar, né? Por estar trabalhando como profissional já bastante requisitado na cidade, na região, eu comecei a absorver todos os conteúdos dele. E comecei a buscar, a criar as minhas próprias oportunidades. Como assim? Eu percebi que na equipe dele tinha profissionais com diversos valores, né? Na época eu ganhava R$10 a diária, aí tinha pedreiros que ganhavam 15, outros que ganhavam 20, e eu ficava pensando assim, eu quero chegar nesse patamar maior. E comecei a perceber que era uma ótima oportunidade, que era um leque muito grande. E assim, eu vi uma deficiência no meu patrão e nos outros profissionais da nossa equipe que eles tinham, porque eles não entendiam de projetos, né? Então eu comecei a pegar aqueles projetos, comecei a estudar aquilo, eu sozinho mesmo. E sempre querendo perguntar, questionar o meu patrão em alguma coisa, e com aquele medo, né? Como eu, iniciante, vou ficar querendo saber disso? Certamente alguém já sabia, né? E teve um dia que eu tomei coragem, cheguei para ele e perguntei: Seu Rosalvo, como que o senhor sabe quantos tijolos levam para fazer uma obra desse tamanho? A gente estava trabalhando numa obra de um porte médio para alto padrão, uma obra bastante grande. Aí ele me respondeu com a seguinte frase: com o tempo que eu tenho de experiência, eu olho para essa obra e sei quantos tijolos gastam para erguer essa obra. Poxa vida, que frustração. Então vou ter que esperar ter o tempo de experiência dele para me saber disso. Mas com isso, tinha um engenheiro que ele acompanhava a obra, ele ia na obra 2 vezes por semana. Eu tomei a liberdade de chegar um dia para esse engenheiro e perguntar para ele. A mesma pergunta que eu fiz para o seu Rosalvo, eu fiz para ele. Ele me respondeu da seguinte forma: por que você quer saber disso? Eu falei assim, porque eu tenho vontade de seguir na profissão e eu preciso saber disso para quando eu for trabalhar sozinho. Aí ele: olha, interessante você querer saber disso, menino. Eu era muito novo na época, né? Aí ele falou assim: olha só, pega um caderno aí que eu vou te ensinar. Aí ele começou a me falar: uma parede que tem tantos metros de comprimento por tantos metros de altura, ela tem X metros
quadrado. Você pega essa metragem quadrada e multiplica pelas quantidades de tijolo por metro quadrado. Falou comigo a quantidade de tijolo por metro quadrado, eu peguei aquilo, absorvi aquilo. Na próxima vez que ele voltou na obra, eu já estava com um caderno para anotar tudo que ele me falava. E falei com ele que eu tinha interesse de aprender a ler, não era nem ler projeto, eu não sabia nem como falava essa palavra. Eu falava assim, eu quero aprender a ver essa coisa aqui, saber o que é cada linha dessa aqui. Ele falou, mas por que você quer saber? Novamente voltou a me questionar. Eu falei, não é porque, né, como que você aprendeu? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, é porque eu fui para uma faculdade, passei por 5 anos, né, cursei engenharia e tal. Eu falei assim, mas eu não vou ter tempo, se eu for, não tenho tempo para estudar. Uma cidade pequena, de menos de 3 mil habitantes, como que eu vou estudar isso? Ele falou assim, não, então tá bom, já que você está interessado, eu vou te ensinar. E começou a me ensinar realmente a ler todas aquelas lines, todas aquelas cotas e tal. Aí, terminando essa obra, a gente passou para uma obra maior. Era uma construção de um posto de combustível, às margens da BR-116 também, um posto muito grande. E lá, ele chegou para mim e falou assim, Edilson, agora é a sua oportunidade de entender de projeto. Você quer mesmo? Eu falei assim, quero. E lá, na obra, tinha 4 frentes de trabalho. Cada frente de trabalho tinha 10 profissionais, entre pedreiros, carpinteiros e ajudantes. Ele chegou para o meu patrão e falou assim, o seu Rosalvo, o Edilson ele vai tomar conta de uma frente de trabalho aqui no posto. Aí o seu Rosalvo falou assim, mas como assim? Não, monta uma equipe que ele vai coordenar essa equipe. Eu fiquei assim, falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Ele falou comigo as seguintes palavras, pode ficar tranquilo, você vai sair dessa obra um mestre de obras. Por que ele fez isso comigo? Porque ele percebeu o meu interesse e que eu queria realmente viver aquilo ali, que eu queria realmente estar naquilo. E a partir desse momento, eu fui taxado como baba-ovo, como queridinho do patrão, porque eu passei a estar mais na obra. Eu passei a ficar mais tempo na obra, a trabalhar mais do que todo mundo na obra, né? Por mais que eu não recebia por isso, eu passei a estar mais na obra. E, assim, a equipe que eu coordenava tinha pedreiros que o que eu tinha de idade, eles tinham de profissão. E muitas vezes eu tinha que lidar com o ego daqueles pedreiros, porque eles muitas das vezes não me ouviam, não queriam me ouvir. Mas eu tinha o respaldo do projeto. O projeto era o meu respaldo. Quando eles não queriam me ouvir, não queriam absorver o que eu tinha para falar, eu tinha o projeto para provar para eles que eu estava certo. Entendeu? Então, a partir de então, foi se criando uma virada de chave na minha vida. Aí, a partir daí, eu criei a minha própria empresa. Aí, a partir daí, eu passei a pegar as minhas próprias obras. Eu trabalhei com o seu Rosalvo durante 10 anos. Absorvi tudo que ele tinha para eu absorver, eu pude absorver. E assim, comecei a colocar em prática. E passei a perceber que realmente o conhecimento é que podia me transformar. Aí eu fazia diversos cursos, fiz curso de mestre de obra, fiz o curso de cadista, me ingressei no curso de engenharia civil e, feito isso, há 3 anos atrás, eu decidi compartilhar todos esses conhecimentos com as pessoas. Aí eu criei um canal no YouTube, hoje a gente tem quase 200 mil visualizações lá, quase 5 mil inscritos, e eu posso colaborar com a evolução de profissionais Brasil, mundo afora. E agora, compartilhando ainda mais tudo isso, eu coloquei em prática, junto com o Paulo, engenheiro, coordenador da Escola de Construção, nós colocamos em prática esse projeto e estamos levando ele adiante. Então, você, meu amigo pedreiro, você, meu amigo mestre de obras, gesseiro, você, profissional da indústria da construção civil, que quer absorver conteúdo de qualidade,
que pode fazer você também ter uma virada de chave na sua vida, comece a seguir esse perfil aqui, Escola de Construções. Aqui nós vamos entregar muito conteúdo para vocês. Espero vocês até os próximos vídeos.